Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que uma das necessidades vitais do corpo humano é o ar puro, uma respiração correta, certa. Vamos começar falando da criação. Enquanto muitos acreditam na evolução, fruto do acaso, a Bíblia ensina uma criação com propósito. No princípio, diz o relato bíblico, a terra estava desorganizada e vazia. Não havia vida. Havia terra, mas não havia vida. E Deus decidiu compartilhar a sua vida e criar o ser humano. Mas para isso, o Senhor se deu o trabalho de preparar o ambiente. Não apenas para Adão e Eva, mas também para os animais. Olhe o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 ao 12. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Me impressiona essa última declaração. Viu Deus que era bom. Deus não fez nada ruim. Tudo era perfeito ao sair das mãos de Deus. Ali estava o ambiente preparado para a criação do ser humano. Sol, comida, água, ar. No segundo dia da criação, ao separar o firmamento das águas, Deus criou a atmosfera para que seus filhos pudessem respirar. E ao criar o sol, você já pensou? Deus colocou a famosa capa de ozônio para que os raios do sol se filtrassem à terra apenas na quantidade necessária, porque senão todos viraríamos carvão. Que cuidado, que preocupação para que nós pudéssemos desfrutar da vida. Você não acha que vale a pena responder com amor tamanha preocupação? A segunda parte da lição menciona a necessidade do ar para a conservação da vida. Todos os seres humanos precisamos respirar. Os animais, assim como o homem, não podem viver sem oxigênio. Mas o ser humano foi criado de um jeito especial e diferente. A história da criação diz que Deus criou o homem do pó da terra. Olhe, por favor, nunca diga que Deus fez um boneco de barro. O ser humano sem vida que Deus tinha diante de si, antes de soprar o fôlego da vida, não era um boneco. Era um ser humano completo. Apenas não tinha vida. Então, é a primeira vez que se menciona o ar como fonte de vida. Não era oxigênio, era o sopro de vida de Deus. O primeiro ar que entrou nos pulmões dos animais foi oxigênio, mas esse não foi o caso de Adão. A ele, Deus soprou o sopro de vida. Depois ele começou a respirar oxigênio, mas primeiro ele recebeu a vida de um jeito diferente dos animais. A partir daquele, então, cada vez que o ser humano procria, passa a vida aos seus filhos. E quando o homem ou a mulher morrem, esse sopro de vida volta para Deus que o deu. Agora, o sopro de vida não tem a capacidade de pensar. Não pode sentir, não pode fazer qualquer coisa sem o corpo. Quando corpo e sopro de vida se separam, então vem a morte. Então o corpo é levado ao cemitério e com o tempo vira pó. E o sopro de vida volta para Deus. Mas esse não é o tema de agora. O tema é a importância do ar para a vida
e a necessidade de saber respirar para manter o corpo saudável. Veja, a respiração é a primeira coisa que fazemos ao nascer e é a última coisa que fazemos antes de morrer. A respiração é o mecanismo pelo qual realizamos o intercâmbio de gases com o exterior para a manutenção da vida. Para viver, precisamos ingerir periodicamente líquidos e alimentos sólidos para manter o corpo e para regenerar os tecidos que vão se deteriorando. Mas a respiração é um tipo de alimentação que devemos manter constantemente em todos os momentos para continuar vivos. Podemos viver uns 50 dias sem comer e não mais de 2 ou 3 dias sem beber, mas sem respirar. Podemos morrer em uns 5 minutos. Claro, isso é relativo, mas mostra a importância do oxigênio. A respiração é vital e, por isso, temos um controle involuntário da respiração. Para quê? Para não esquecer de respirar, porque poderíamos colocar em perigo a nossa sobrevivência se pararmos de respirar. O problema é que à medida que o estresse, a preocupação aumenta em nossas atividades, a respiração vai ficando cada vez mais curta e mais rápida. Quer dizer, a tendência é inalar menos oxigênio. E isso faz com que o organismo se canse, porque pouco oxigênio circula pelo sangue e muito gás carbônico. O cansaço faz com que os músculos que sustêm a coluna vertebral cedam e pelo peso do corpo, então, as costas se curvam, pressionando os pulmões e os órgãos internos. Por sua parte, o cérebro, ao não receber a quantidade adequada de oxigênio, começa a reduzir seu rendimento e isso gera sonolência. E para completar, o diafragma, ao não trabalhar adequadamente, faz pouco esforço e perde tonicidade, contribuindo para a redução da capacidade pulmonar. Resumindo, o plano de Deus, ao criar o ser humano, era que o homem respirasse bem para viver. E esse plano, às vezes, pelas circunstâncias da vida, não acontece. E os únicos que sofrem somos nós mesmos, como consequência de um ar contaminado ou como consequência de não saber respirar. A terceira parte da lição nos leva a pensar em Deus como o doador da vida. Olhe o que diz o livro de Atos, capítulo 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ele, Deus, e a sua preocupação é que respiremos o ar puro e que saibamos respirar corretamente. Isso não é apenas por causa do nosso corpo, mas pela vida que realmente vale a vida eterna. O importante é que para que possamos desfrutar de vida espiritual saudável, precisamos ter corpos saudáveis. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que uma das necessidades vitais do corpo humano é o ar puro, uma respiração correta, certa. Vamos começar falando da criação. Enquanto muitos acreditam na evolução, fruto do acaso, a Bíblia ensina uma criação com propósito. No princípio, diz o relato bíblico, a terra estava desorganizada e vazia. Não havia vida. Havia terra, mas não havia vida. E Deus decidiu compartilhar a sua vida e criar o ser humano. Mas para isso, o Senhor se deu o trabalho de preparar o ambiente. Não apenas para Adão e Eva, mas também para os animais. Olhe
o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 ao 12. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Me impressiona essa última declaração. Viu Deus que era bom. Deus não fez nada ruim. Tudo era perfeito ao sair das mãos de Deus. Ali estava o ambiente preparado para a criação do ser humano. Sol, comida, água, ar. No segundo dia da criação, ao separar o firmamento das águas, Deus criou a atmosfera para que seus filhos pudessem respirar. E ao criar o sol, você já pensou? Deus colocou a famosa capa de ozônio para que os raios do sol se filtrassem à terra apenas na quantidade necessária, porque senão todos viraríamos carvão. Que cuidado, que preocupação para que nós pudéssemos desfrutar da vida. Você não acha que vale a pena responder com amor tamanha preocupação? A segunda parte da lição menciona a necessidade do ar para a conservação da vida. Todos os seres humanos precisamos respirar. Os animais, assim como o homem, não podem viver sem oxigênio. Mas o ser humano foi criado de um jeito especial e diferente. A história da criação diz que Deus criou o homem do pó da terra. Olhe, por favor, nunca diga que Deus fez um boneco de barro. O ser humano sem vida que Deus tinha diante de si, antes de soprar o fôlego da vida, não era um boneco. Era um ser humano completo. Apenas não tinha vida. Então, é a primeira vez que se menciona o ar como fonte de vida. Não era oxigênio, era o sopro de vida de Deus. O primeiro ar que entrou nos pulmões dos animais foi oxigênio, mas esse não foi o caso de Adão. A ele, Deus soprou o sopro de vida. Depois ele começou a respirar oxigênio, mas primeiro ele recebeu a vida de um jeito diferente dos animais. A partir daquele então, cada vez que o ser humano procria, passa a vida aos seus filhos. E quando o homem ou a mulher morrem, esse sopro de vida volta para Deus que o deu. Agora, o sopro de vida não tem a capacidade de pensar, não pode sentir, não pode fazer qualquer coisa sem o corpo. Quando corpo e sopro de vida se separam, então vem a morte. Então o corpo é levado ao cemitério e com o tempo vira pó. E o sopro de vida volta para Deus. Mas esse não é o tema de agora. O tema é a importância do ar para a vida e a necessidade de saber respirar para manter o corpo saudável. Veja, a respiração é a primeira coisa que fazemos ao nascer. E é a última coisa que fazemos antes de morrer. A respiração é o mecanismo pelo qual realizamos o intercâmbio de gases com o exterior para a manutenção da vida. Para viver, precisamos ingerir periodicamente líquidos e alimentos sólidos para manter o corpo e para regenerar os tecidos que vão se deteriorando. Mas a respiração é um tipo de alimentação que devemos manter constantemente em todos os momentos para continuar vivos. Podemos viver uns 50 dias sem comer e não mais de 2 ou 3 dias sem beber, mas sem respirar. Podemos morrer em uns 5 minutos.
Claro, isso é relativo, mas mostra a importância do oxigênio. A respiração é vital e, por isso, temos um controle involuntário da respiração. Para quê? Para não esquecer de respirar, porque poderíamos colocar em perigo a nossa sobrevivência se pararmos de respirar. O problema é que, à medida que o estresse, a preocupação aumenta em nossas atividades, a respiração vai ficando cada vez mais curta e mais rápida. Quer dizer, a tendência é inalar menos oxigênio. E isso faz com que o organismo se canse, porque pouco oxigênio circula pelo sangue e muito gás carbônico. O cansaço faz com que os músculos que sustêm a coluna vertebral cedam e, pelo peso do corpo, então, as costas se curvam, pressionando os pulmões e os órgãos internos. Por sua parte, o cérebro, ao não receber a quantidade adequada de oxigênio, começa a reduzir seu rendimento e isso gera sonolência. E, para completar, o diafragma, ao não trabalhar adequadamente, faz pouco esforço e perde tonicidade, contribuindo para a redução da capacidade pulmonar. Resumindo, o plano de Deus, ao criar o ser humano, era que o homem respirasse bem para viver. E esse plano, às vezes, pelas circunstâncias da vida, não acontece. E os únicos que sofrem somos nós mesmos, como consequência de um ar contaminado ou como consequência de não saber respirar. Olá, meu amigo. O propósito da lição desta semana é mostrar que somente vivendo em Jesus é possível ter o fruto do Espírito, que é a fé ou a fidelidade. Comecemos falando da diferença que há entre fé e fidelidade. O texto originalmente diz que o fruto do Espírito é fé, não diz fidelidade. Pistis, em grego, é fé. Fidelidade é pistos. Agora, qual é a diferença entre ambas palavras? A fé é confiança em Deus. A fidelidade é o resultado de viver essa vida de confiança em Deus. A vida cristã é mais do que simplesmente ter fé. É preciso que sejamos achados fiéis. A fé é um termo teológico, a fidelidade é um termo ético. O que Paulo está dizendo é que quando estamos cheios do Espírito Santo, começamos a crescer, e ao crescer chegamos a ser pessoas fiéis, cheias de integridade. Aquilo que dizemos que vai acontecer, nós o cumprimos. A fidelidade é o desenvolvimento pessoal que alcançamos na medida em que vamos caminhando com Deus. Provérbios capítulo 20, verso 6, faz uma pergunta retórica que diz assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Fidedigno, fidelidade é lealdade. Uma pessoa fiel ou leal é aquela pessoa que se conserva constante nos seus afetos, ou no cumprimento das suas obrigações, ou na confiança que a pessoa recebe de outra. Fiel é aquela pessoa que não defrauda a confiança que depositam nela. A fidelidade limita com a gratidão, porque a pessoa leal é aquela que tem recebido um bem de outro e não esquece. Infiel é aquele que trai. O ingrato é aquele que esquece o bem que lhe foi dado. A lição apresenta a Deus como exemplo de fidelidade. Salmo 89, 8 diz:
Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Oh querido, Deus é fiel às suas promessas, porque a sua palavra é eterna, não muda jamais. No seu grande amor, Deus tem permanecido fiel desde o princípio. A fidelidade de Deus é eterna e perfeita. Os salmos falam do imenso amor de Deus para com a gente. Diz o Salmo 36, 5, veja. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, para além daquilo que alcança seu olhar, mais além do infinito, muito maior do que o universo, é a fidelidade e o amor de Deus por você. Oh querido, talvez as ingratas experiências que você teve na vida tenham poluído a sua mente, dentro de sua mente o conceito correto de fidelidade. Mas é impossível que Deus deixe de ser fiel. Deus é sempre fiel, apesar dos seus erros. Diz em 2 Timóteo 2,13 o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você percebe o que diz aqui? Deus não pode deixar de ser aquilo que é. Ele não pode deixar de amar você, não importa quão grande seja o teu pecado, a tua falta, o teu erro. O Salmo 89, 31 diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. E São Paulo confirma isto em Romanos 3. E daí diz: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Jamais, nem pensar. Oh querido, o Senhor permanece fiel ao longo das nossas provações, ao longo dos nossos erros. Ele está sempre fiel, atento a nos ajudar, a nos suster, a nos levantar. Muitas vezes, nos momentos difíceis, quando nos desesperamos e quando duvidamos da fidelidade da presença de Deus a nosso lado, é aí que a presença de Deus está mais perto. Só que não podemos vê-lo, levados pelo desespero, pela dor às vezes. Diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quer dizer, Deus é fiel à sua promessa de dar-nos força para vencer qualquer situação, enfermidade ou tentação. Também em 2 aos Tessalonicenses 3:3 diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. A segunda parte da lição nos leva a analisar os tempos em que vivemos. O tempo do fim será um tempo em que a infidelidade prevalecerá. Jesus mesmo se perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Oh querido, vivemos em dias quando a mentira e o engano prevalecem e jamais ninguém confia em ninguém. Como poderia confiar? Veja, numa inofensiva cidade do interior, a noite estava mais escura do que outras vezes. Chovia cântaros. Joaquim e sua esposa retornavam de uma boda. Tinham sido padrinhos e vestiam roupa de gala. Enquanto viajavam, conversavam felizes, lembrando episódios de seu próprio casamento. Os anos tinham passado e eles agora se amavam mais do que nunca. Deus tinha lhes abençoado com 2 filhos preciosos.
Mas aquela noite, os filhinhos tinham ficado em casa com uma pessoa para cuidar deles. A conversação animada dos dois esposos foi interrompida por algo inesperado a essa hora da madrugada. Lá na estrada solitária, tinha um casal em dificuldades pedindo socorro. Aparentemente o veículo deles tinha se quebrado e precisavam de ajuda. Apesar da chuva, Joaquim e sua esposa decidiram parar e ajudar. Tremendo erro. Em poucos minutos, Joaquim estava morto, com o rosto completamente desfigurado por um tiro de escopeta, e Solange, a esposa, violada, violentada, estuprada, agonizante. Querido, levará tempo para recuperar-se. E os dois pequenos filhos, agora, estavam órfãos de pai a uma curta idade. E jamais entenderão por que um acto de solidariedade recebeu a morte como retribuição. Os marginais jamais foram descobertos. Agora me diz uma coisa. Você teria valor de parar numa estrada solitária e auxiliar alguém depois de conhecer esta história? Oh, queridos, tempos que vivemos são perigosos. Paulo disse que nos últimos tempos haveriam homens cruéis, aborrecedores do bem, traidores. A traição é tudo o contrário da fidelidade. Todo mundo hoje tem medo de todo mundo. Ninguém mais confia em ninguém. As grandes e pequenas cidades estão cheias de arapucas em cada esquina. Os fortes tiram proveito dos fracos. As metrópoles têm se transformado em verdadeiras selvas. As feras são os próprios seres humanos. Agora, contrário a este quadro triste de infidelidade, de traição, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, achamos a galeria dos homens e mulheres fiéis. Hebreus 11, nos seus primeiros 22 versos, resume todo o livro. Faz desfilar ante os nossos olhos as 7 varões de fé, desde Abel até José, abarcando mais de 2.300 anos. Abraão está justo no meio e tem 12 versículos que descrevem a sua fé. Uma fé que se relaciona com assuntos da vida diária, como viagens, habitação, crer, esperar, gerar, sacrificar, enfim. Mas, em meio dos versos que relatam a história de Abraão, achamos uma mulher de fé. Achamos a Sara. 7 varões não são suficientes? Sim, mas faltaria o elemento feminino. Os propósitos de Deus não se realizam sem a inclusão da mulher de fé. De modo que Sara também está presente. Todos os homens e mulheres de Hebreus 11 nos provam que quando o ser humano vive em comunhão com Deus, os frutos do Espírito aparecem de maneira natural nessas vidas. Que diferente seria a Bíblia se só nos mostrasse o exemplo divino? Talvez nós teríamos desculpas de dizer que não podemos chegar à perfeição divina porque somos seres humanos. Mas a Bíblia está cheia de seres humanos que, apesar de suas quedas, como no caso de Abraão, por exemplo, se levantaram e continuaram caminhando com Jesus. Isso é o que realmente importa. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é ensinar-nos em que consiste a paz que Jesus oferece, que é fruto do Espírito Santo. Começaremos analisando Romanos 5:1. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento apresentado por Paulo é que a paz é um presente, é um fruto, um
presente que Deus dá àqueles que foram justificados por meio da fé em Jesus. Vamos analisar a palavra justificados. Literalmente esta palavra significa ser feito ou ser declarado justo. Antes de ser justificados, éramos injustos, éramos inimigos de Deus, corríamos atrás dos prazeres da carne, não nos importávamos com aquilo que Deus sentia ou pensava, simplesmente vivíamos como se Deus não existisse. E isto, embora o ser humano pecador não tivesse consciência disso, isto lhe trazia sentimento de culpa, não o deixava ser feliz. Mas ao ser justificado, aí somos perdoados, somos aceitos por Deus, reconciliados, restaurados ao relacionamento de amor com Deus que tínhamos perdido por causa do pecado. E qual é o resultado? Temos paz com Deus, diz São Paulo no texto que acabamos de ler. Por que temos paz? Porque o pecado nos tinha feito culpados e vivíamos desesperados em realidade. O que nos colocava em guerra com Deus era o pecado. Agora, a justificação retira a culpabilidade do pecado e, uma vez que o obstáculo foi retirado, vem a paz que inunda o coração. Não há nada mais importante para uma pessoa que ter paz com Deus. Querido, você pode ter todo o êxito do mundo que quiser, mas se não estiver em paz com Deus, de que vale? O mais importante nesta vida, então, é sermos reconciliados com Deus. A segunda parte da lição nos leva a meditar em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Este versículo não fala de paz, fala de descanso para a vossa alma. Também este versículo não dá a entender, como o versículo de Romanos, de que o descanso é um presente divino que você recebe gratuitamente. Mas este verso diz: tomai o meu jugo e aprendei. É interessante que, se queremos a paz desejada, se anelamos o descanso para a alma, são coisas necessárias, 3 coisas. Em primeiro lugar, ir a Jesus levando as nossas cargas e pesares, a nossa falta de paz, o tormento do coração cansado, enfim. Em segundo lugar, devemos levar o jugo de Cristo. Em que consiste este jugo? Em muitos lugares da Bíblia, o jugo tem conotações negativas relacionadas com a escravidão, a opressão nas mãos dos inimigos. No entanto, o jugo tem também outro significado que nos convém revisar com atenção. O versículo que acabamos de ler indica que Jesus leva um jugo, seu jugo. Levai meu jugo, disse ele. O Senhor compara-se com um animal de carga que é enjugado por seu amo para prestar um serviço. O jugo é colocado sobre a serviço do animal e este não tem possibilidade de se mexer sozinho, não pode realizar ações com liberdade, mas é conduzido por outro. O Senhor se compara com um animal que não tem liberdade para fazer o que ele quer, mas que faz a vontade de outro. A sua condição de servo humilde e obediente fica aqui claramente figurada. Ele disse isso em João 5, 19 e 30. Veja. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai.
Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Agora, bem, estas palavras do Senhor nos comprometem totalmente. Porque se Ele não podia mover-se independentemente, quanto menos você e eu. Quando Jesus disse para a gente, levai o meu jugo, Ele nos estava apresentando algo imperativo, mas ao mesmo tempo nos está mostrando o único caminho para conseguir a paz e o descanso da alma. Como? Muito simples. Olha, um jugo não pode ser levado por um só animal, mas tem que ser levado por dois, um em cada extremo. Num deles está o Senhor Jesus e no outro Ele espera que esteja eu ou você. Jesus não teve liberdade de se mover sozinho quando estava neste mundo. Você também não a tem, nem eu. Então, querido, como é que às vezes nos atrevemos a fazer as coisas como se estivéssemos sozinhos? Como é que nos atrevemos a empreender tantas coisas para Deus, entre aspas, quando em realidade não são para Deus, são para nós mesmos? Uma das primeiras coisas que aprender de Jesus é que ao sermos convertidos, passamos a carregar o jugo do Senhor. Fomos libertados por Ele, mas agora fomos enjugados a Ele. Apenas fomos livrados de Satanás e do pecado e já nos esperava o jugo de Cristo. Desde aquele momento, saibamos ou não, aceitemos ou não, o jugo está aí. E no extremo está o Senhor Jesus e no outro extremo precisamos estar nós. No entanto, é possível que muitos de nós tenhamos rejeitado este vínculo com Jesus. As palavras de Jeremias talvez nos alcancem a nós hoje. Ele diz em Jeremias 2:20: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deleitavas e te prostituías. Oh querido, não sei quando nem como pode ter acontecido isso. Talvez fosse aquela vez que você decidiu não perdoar o seu irmão, ou talvez quando você foi malcriado com seu pai, talvez foi quando você se separou de sua esposa e inventou 1000 argumentos para justificar esse fato. Ou quando você se levantou com violência contra aquele chefe difícil de suportar. Ou talvez quando você se rebelou contra as palavras do Senhor que lhe foram ditas por aquele irmão simples da igreja. Não sei quando nem como, mas em algum lugar da sua história, de seu caminhar com o Senhor, o jugo ficou vazio no lugar onde deveria estar a nossa cabeça. As cojundas foram soltas, a sua cabeça recuperou a liberdade e o jugo de Cristo foi abandonado. Mas você precisa saber que o Senhor ainda espera você, me espera a mim. Deus não quer ver um discípulo de Cristo sem jugo, como não quis ver o seu próprio filho sem jugo. Oh querido, não te faz bem a liberdade sem Cristo. Porque não é liberdade, é destruição, é morte. Você não sabe andar sozinho. Você não pode usar bem a liberdade sozinho. O Senhor Jesus tem para você um caminho cheio de bênçãos, de frutos. Mas se Ele não for com você, você não chegará a nenhuma parte. É a única maneira de ter paz, que é o fruto do Espírito.
Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se um cristão vive uma experiência diária de comunhão com Jesus, o fruto do Espírito será um resultado natural. Comecemos analisando Lucas 6:44. Diz assim: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimiam uvas. Sabe, me impressiona o verbo conhecer. A árvore é conhecida por seu fruto. Em grego, o verbo conhecer é ginosko, que significa mais do que simplesmente conhecer a aparência exterior. Ginosko envolve também o conhecimento dos sentimentos, daquilo que vai por dentro. E Jesus disse que podemos saber qual árvore é a que temos diante de nós, observando o fruto dessa árvore. Pensemos com mais detalhe nesta ilustração do Senhor Jesus Cristo. Suponhamos que não conhecemos nada acerca de árvores frutais. Jamais vimos um pé de laranja, por exemplo, ou um pé de figo, ou de banano. Não conhecemos nada de fruta, quer dizer, de árvores. Conhecemos a fruta, mas não a árvore. E um dia nos levam a um pomar cheio de árvores frutais e nos pedem que identifiquemos qual é qual. Como saberemos qual é qual se nunca vimos nenhuma árvore frutal? Jesus disse que há uma maneira de saber. Qual é essa maneira? Espera que apareçam os frutos. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Quando o tempo chegar, o figo vai produzir figo. O banano vai produzir banano. Bom, na vida cristã acontece algo muito parecido com isto. Todo mundo pode dizer que é um cristão, mas a verdade só se pode saber quando apareçam os frutos. Se você é um cristão de verdade, então sua vida vai mostrar o fruto do Espírito. Isto, querido, não falha, mas não falha mesmo. Mas falando de fruto, há um mal-entendido no mundo cristão. Muitos acham que a prova de que você recebeu o Espírito Santo é o fato de que você fala línguas ou não. Mas Jesus não disse isso. Ao contrário, o Senhor Jesus adverte sobre o perigo de confiar em manifestações aparentemente miraculosas, esquecendo-nos daquilo que é fundamental. Veja o que diz São Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oh, querido, o Senhor Jesus quer ensinar-nos a lição de que não basta estar na igreja ou dizer que somos cristãos. Todo mundo pode fazer isso. Mas o que é fundamental é viver em comunhão diária com Jesus e permitir que o fruto do Espírito apareça de maneira natural na experiência. O pensamento central desta primeira parte é que se somos bons porque vivemos em Jesus, faremos obras boas, que são as obras de Jesus. O mais importante é ser e não simplesmente fazer. Porque, querido, com um pouco de esforço, você pode fazer, mas jamais será. Para ser, é preciso nascer de novo,
ser feito uma nova criatura. De outro modo, será impossível fazer coisas boas que sejam coisas boas autênticas. Isso é o que Jesus lhe disse a Nicodemos, quando lhe afirmou que aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. A segunda parte da lição desta semana nos mostra a receita para que os frutos do Espírito apareçam em nossa vida. Veja, em São João 15:5, Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta última expressão é fortíssima. Sem mim nada podeis fazer. Oh, querido, nada é nada. Em realidade, sem Jesus, a única coisa que podemos fazer é aparentar, falsificar, pintar a fachada por fora, quando o edifício por dentro está caindo aos pedaços. E sabe, esse foi o problema da igreja ao longo da história. O viver apenas da aparência ou para a aparência. Nos tempos de Oséias, por exemplo, o profeta chamou o povo de Deus de bolo que não foi virado. Por quê? Porque estava cozinhado só por um lado, pelo outro estava cru. Bonito por fora, muito fruto, dourado, mas por dentro, massa crua, feia. Já nos tempos de Jesus, ele chamou a sua igreja de sepulcros caiados. Por quê? Por fora, mármore branco, lápidas preciosas, mas por dentro, osso, carne podre. E em nossos dias, Jesus se dirige à igreja da Laodiceia e a chama de igreja morna. Por quê? Tem um lado quente e outro lado frio. O resultado de se misturar água quente com água fria resulta em água morna. Por fora, muitas vezes, parece maravilhosa, mas por dentro é uma igreja fria, como um tímpano. Ah, querido, não te alegres muito. Não diga você, sim, pastor, isso que você está falando é a verdade, a igreja é morna. Antes de pensar assim, eu devo olhar para a minha própria vida e analisar aquilo que eu sou. Os frutos que aparecem na minha vida são frutos do Espírito ou simplesmente frutos do meu próprio esforço? A vida que vivo é uma vida autêntica ou é somente fachada? A única maneira de apresentar frutos autênticos é estar conectado na videira. A videira é Jesus, o tronco é Jesus. Mas aqui entramos num outro ponto difícil. Como é que realmente sabemos se estamos conectados a Jesus, ligados a Jesus? Como é que sabemos se permanecemos em Jesus ou não? Simplesmente porque dizemos que sim, querido? Simplesmente porque vamos à igreja? Ou porque nos portamos bem? Não, meu amigo. Tudo isso é teoria. A única maneira de saber se estamos conectados, ligados ou não a Jesus é se estamos separando todos os dias tempo para orar, para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Finalmente, tudo se resume a isso. Comunhão com Deus, estar ligado na videira, é passar tempo com Deus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a verdade não é um simples conceito, mas é a mesma pessoa de Jesus. E então, aquele que vive em comunhão com a pessoa verdade, que é Cristo, logicamente deve manifestar a verdade na sua vida,
como um fruto do Espírito Santo. A preocupação do ser humano sempre foi achar o caminho que leve ele para uma vida mais feliz e plena. Quem não quer ser feliz? Em certa ocasião, Tomé disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho. E a resposta do mestre foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido, Jesus é o caminho e a verdade. E não existe nada mais concreto e absoluto que Jesus. Infelizmente vivemos em dias quando a verdade para os seres humanos tem se feito relativa. Quer dizer, o pluralismo e o relativismo são duas filosofias que estão impregnadas em tudo. O pluralismo ensina que desde o momento em que não existe somente um ser humano, mas muitos seres humanos, é lógico que não pode existir somente um conceito, uma só ideia, senão muitos conceitos, muitas ideias. Pluralismo vem de aí, da palavra plural, muitos. Consequentemente nasce o relativismo. Por quê? Se existem muitas maneiras de pensar, não pode existir somente uma verdade, senão muitas verdades. Por isso, a verdade, dizem eles, é relativa, melhor dito. Depende do que cada um queira pensar. Só que quando Jesus afirmou que Ele é a verdade, estava indo contra o pluralismo e o relativismo. Querido, a verdade, desde o ponto de vista bíblico, é absoluta e está baseada na palavra de Deus. Jesus, ele mesmo disse na sua oração sacerdotal: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas afinal de contas, a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? Ambos. Porque Jesus é o verbo, a palavra de Deus, que se fez carne e veio habitar entre os seres humanos. Em Jesus, a palavra não era só teoria, só palavra. Ele era a palavra feita carne, a palavra vivida, a palavra andando entre os seres humanos. Isto vai contra as ideias de que a vida cristã é simplesmente viver uma comunhão teórica com Jesus, ou que apenas se limita a fazer uma declaração romântica de amor para Jesus, a cantar para Jesus, cheio de emoção. Querido, tudo isso é bom. Mas a vida cristã é mais do que somente isso. A vida cristã é viver os princípios da palavra de Deus. A segunda parte da lição nos leva a pensar em João 16:13. Veja o que diz João 16:13. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Neste texto, o Senhor Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, disse que quando ele vier, nos guiará em direção da verdade. Este é um dos trabalhos do Espírito: ensinar-nos, guiar-nos para a verdade. Mas essa ação de guiar para a verdade tem dois aspectos. O primeiro tem que ver com o convencimento. Ninguém pode convencer o ser humano acerca da verdade a não ser o Espírito Santo. É por isso, querido, é por isso que as pessoas que não aceitam a divindade do Espírito Santo têm muita dificuldade para entender a verdade. Você pode amontoar diante dessas pessoas uma montanha de provas e evidências, mas elas simplesmente não entendem. Como poderiam entender? Porque somente o Espírito Santo é aquele que guia para a verdade. Mas esse ato de guiar não é apenas um assunto teórico. De nada valeria entender de maravilha, uma beleza, a verdade, apenas como teoria. Se essa verdade não se faz carne na gente, de nada vale. E aqui então entramos no segundo conceito
O Espírito Santo nos ensina também a viver a verdade. Não apenas nos leva para a teoria da verdade, nos ensina também a viver a verdade. A palavra verdade, em grego, é aletheia, que significa transparente, que não está fechado, claro. Pois isso é viver a verdade. O Espírito nos leva a viver esse tipo de vida, uma vida clara, transparente, sem médias verdades ou médias mentiras. Uma vida limpa, que não precisa esconder-se, não precisa disfarçar-se. A palavra verdade, em hebraico, também nos ajuda a confirmar este conceito. Em hebraico, a palavra é emet, que significa seguro, sólido, firme, consistente. E é assim que vive uma pessoa que foi levada pelo Espírito em direção da verdade. Não há, numa vida de verdade, não há insegurança. A insegurança está relacionada com mentira, com medo de ser descoberto, de ser exposto. E Deus não quer essa vida para seus filhos, definitivamente não. Oh, meu amigo querido, vivemos num mundo onde a mentira produz miragens quase impossíveis de perceber. Olha, quantas vezes já mentiram para você? Ou então, quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você tem sido vítima de uma injustiça, produto de uma mentira? Você não precisa se esforçar para lembrar. Eu acho que não te alcançariam os dedos das mãos e dos pés para contar as vezes que você tem sofrido por causa das mentiras. A mentira foi a primeira arma que Satanás usou para enganar o ser humano. E hoje ele continua usando, com os mesmos resultados. Engana o homem para que se afaste de Deus. Em nossos dias, a serpente continua usando as mesmas palavras para enganar o ser humano. Se você vê pornografia, não morrerá. Se você usar drogas, álcool, cigarro, não morrerá, diz. É bom experimentar de tudo na vida. E no final dos seus dias, no seu leito de morte, aí você pode arrepender-se de tudo. Você pode provocar aborto e não morrerá. Ninguém tem morrido por cobiçar a mulher do próximo. Ele diz assim, há mentiras, entre aspas, e mentiras piadosas. Deve você crer em outros caminhos alternativos, porque há muitas verdades, assim como há muitos caminhos. Oh, querido, não é isso que Satanás fala hoje para as pessoas, de muitas maneiras? Por isso, quando Jesus disse que Ele é a verdade, os homens inspirados pelo inimigo se levantaram contra Jesus. Ninguém tinha ousado dizer semelhante coisa jamais. Mas a natureza verdadeira de Deus está na Bíblia. Desde o princípio, ao longo da Bíblia, na extensão completa da Bíblia, vemos como Deus usa a verdade para guiar o ser humano. O homem tem buscado a liberdade, mas Satanás tem usado a mentira para enganar o ser humano, fazendo crer que libertinagem é liberdade. E o ser humano nécio diz, eu sou livre de fazer o que eu quiser. Mas ele parece ignorar que cada ação boa ou má tem a recompensa, a reação de igual maneira. E o homem que pecar em nome da sua liberdade pessoal vai morrer. Enquanto mais pecar o homem, mais preso vai ficar de seu pecado. O homem preso não é livre, claro. Ele vai e é levado aonde não quer ir. E quem o leva encadeado, preso, é o inimigo. E seu caminho é a morte eterna. Por isso, era preciso que Jesus Cristo se fizesse carne e habitasse entre nós e proclamasse a verdade. Jesus veio a desfazer as obras do diabo. Se o diabo é o pai da mentira, então Jesus Cristo veio desfazer as mentiras, dissolvendo tudo isso na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ninguém tem ousado jamais proclamar-se a verdade, porque nenhum outro ser é a verdade. Não há outra verdade mais que Jesus Cristo e a sua palavra, no qual temos que permanecer por sempre, para não ser enganados de novo pelo inimigo.
O propósito da lição desta semana é mostrar as implicações práticas do Evangelho na vida cristã. Veja, até aqui no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, temos encontrado poucos mandamentos, com exceção de alguns mandamentos no capítulo 6, onde se nos ordena saber, considerar, etc. Nos primeiros capítulos da Epístola, a ênfase de Paulo não está naquilo que devemos fazer, e sim naquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez pela graça é sempre a base do comportamento e da conduta cristã. Agora, com isto em mente, vejamos o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra pois pode ser substituída, para sermos mais claros, pela palavra portanto. Esta palavra indica que tudo o que Paulo estava falando nos primeiros 11 capítulos, tudo o que Deus fez pelos pecadores, ímpios e culpados, conduz a uma consequência. Por isso ele roga. Paulo estava implorando, suplicando. Agora veja o contraste com a lei. A lei diz, te mando, te ordeno, mas a graça diz, rogo-vos. A obediência à lei se baseia no temor. A pessoa obedece, pois ela tem medo do castigo que sofrerá caso não obedeça. Mas a obediência no Evangelho se baseia no amor. O amor de Cristo nos constrange. Continuemos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Ele roga pela compaixão de Deus. Compaixão significa clemência, misericórdia. Precisamos lembrar quão misericordioso e compassivo tem sido Deus para conosco. Isto deveria ser um incentivo para uma vida cristã piedosa. Se Deus tem sido compassivo e clemente com a gente, não deveria não deveríamos darmos a nossa vida, tudo mais para servi-lo? Se o Filho de Deus morreu por mim, como posso fazer menos do que viver para Ele? Por isso Paulo aconselha que apresenteis vossos corpos. A palavra apresentar é a mesma palavra que se encontra em Romanos 6,13. E uma comparação de ambos versos indica que o corpo é equivalente a você mesmo. Quando você entrega a Deus seus membros, está dando-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é um sacerdote. E os sacerdotes oferecem sacrifícios. Um sacrifício pertencia totalmente a Deus no Velho Testamento. Era dele. Então, um crente sacerdote no Novo Testamento irá oferecer-se, dar-se a si mesmo, seu corpo, totalmente a Deus, tudo para uso de Deus. Dizem que um crente, após ler Romanos 12:1, foi ao topo de uma montanha e construiu um altar de pedra. Então disse ao Senhor, Senhor, aqui estou, teu sacrifício vivo, usa-me como quiseres, a minha vida te pertence. Oh, querido, Deus não nos diz literalmente para construir um altar de pedra, mas para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Vivo. Ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento que eram imolados e acabavam morrendo. Mas não só isso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para a santa vontade e para o serviço de Deus. O povo de Deus é santo, separado para o serviço do Rei dos Reis. Você se vê a você mesmo como um servo de Deus Altíssimo? Mas, além disso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, aceitável. Deus se alegra com o sacrifício de seu Filho. Deus não se agrada quando os cristãos se negam a dar-lhe tudo. Ou que nada se interponha entre nós e nosso Salvador.
Mas o sacrifício tem que ser racional também. Agora, a palavra lógica vem dessa palavra, é a raiz da palavra racional. À luz daquilo que Cristo fez por nós, dar-nos inteiramente a Ele como um gesto total de consagração é a única coisa racional e lógica que podemos fazer. Nenhuma outra coisa tem sentido para o cristão verdadeiro. Há uma parábola interessante. Não sei quem a criou. Diz que um fazendeiro que não conhecia nada sobre animais limpos ou imundos se aproximou de uma galinha e de um porquinho e lhes fez uma importante pergunta. Querem contribuir para um café da manhã com ovos e bacon? Para a galinha era apenas uma contribuição, mas para o porquinho era um sacrifício total. Bom, o cristão deve se colocar totalmente nas mãos de Deus. Queira Deus que Romanos 12:1 seja a lembrança constante de que não nos pertencemos, pois fomos comprados com preço. Não temos o direito de usar nosso corpo como bem quisermos. Como servos que amam a Jesus, temos o dever de usar o nosso corpo como Ele quer. Fomos comprados com sangue e estamos ligados em amor. Nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos, diante da misericórdia e da graça de Deus demonstrada no Calvário. Como poderíamos fazer menos do que isso? Agora veja o que diz Romanos 12:2, é o segundo versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que neste versículo há dois mandamentos. O primeiro é negativo, não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, o que não devemos fazer. O segundo é um positivo, um mandamento positivo, o que sim devemos fazer. Este mundo se refere a este tempo. Em 2 Coríntios 4:4 lemos que Satanás é o Deus deste mundo. Cristo se deu a si mesmo por nosotros, por nossos pecados, para livrar-nos deste século malvado, diz Gálatas 1:4. Quando estávamos perdidos, éramos parte deste século malo e satânico. Mas Deus nos libertou. Não vos conformeis. O verbo conformar significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar, adaptar a uma coisa. Paulo está dizendo, não permita que o mundo pressione você dentro de seus padrões. Não seja modelado pelas posses desta terra, pelas conversas, pelas expressões, estilos e hábitos deste mundo. Não se conforme com este mundo. Sede transformados. Este verbo transformar significa ser mudado. A palavra grega é metamorfosis. Esta palavra se usa em Mateus 17:2, quando se refere à transformação de Nosso Senhor, comumente chamada de transfiguração. O Senhor foi transformado de tal maneira que sua glória interior chegou a ser visível exteriormente. Agora, como se concretiza esta transformação na vida do cristão? Pela renovação de vosso entendimento. Oh, querido, é um processo consciente. É adaptar nosso pensamento e nossa visão moral e espiritual à mente de Deus. E isso tem um efeito transformador em nossa vida. A mente do cristão deve chegar a estar saturada com a palavra de Deus, de modo que possa pensar, sentir cada vez mais como Deus vê, pensa e sente. Esse é o segredo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus deu a cada ser humano o poder de decidir. Mas qualquer decisão que façamos tem consequências para o bem ou para o mal. Quando Deus criou Adão e Eva, os criou perfeitos. O relato da criação afirma que Deus viu tudo o que tinha feito e que tudo era muito bom, era perfeito. Há muita gente que não entende o que significa a perfeição.
Digo isso porque com frequência me deparo com pessoas que perguntam por que Deus colocou no jardim a árvore do bem e do mal? Não é o próprio Deus o autor do mal? Vejamos este assunto. Deus tinha criado os seres perfeitos, mas para que Adão e Eva fossem perfeitos, precisavam ser livres moralmente. E para ser livres, precisavam do poder da escolha. E para escolher, eles tinham que ter perante eles pelo menos 2 caminhos. Senão, como poderiam escolher? Agora, esses 2 caminhos eram a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Isto quer dizer que se Deus colocou a possibilidade do mal e do bem, então Ele é o autor do mal. Não. Não tenha pressa em tirar conclusões. A possibilidade de não é o. Vou explicar. As ilustrações ajudam a entender conceitos. Eu pergunto, você tem a possibilidade de contrair câncer? Sim ou não? Claro que sim. Agora, isso significa que você está com câncer? Claro que não. Porque a possibilidade de não é o. Então, ali estava o primeiro casal, no Jardim do Éden. Eram livres, podiam escolher. Existiam 2 possibilidades diante deles, mas infelizmente eles tomaram a decisão errada. Escolheram a possibilidade do mal. E então o pecado apareceu. Mas quando lemos o relato bíblico, vemos que Deus lhes tinha advertido. Deus tinha falado para eles não se aproximarem da árvore. Esse conselho está implícito. O relato literal está registrado aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles tinham sido advertidos. Se se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal e comessem, morreriam. Assim sendo, o melhor jeito de se verem livres da tentação era ficarem longe da árvore, mas não o fizeram. A lição que aprendemos é que todos, querido, todos temos alguma árvore em nossa vida. E a melhor maneira de sairmos vitoriosos é ficarmos longe do ponto da tentação. Agora, cada um não sabe o que é tentação para si mesmo. Ninguém precisa dizer para você. Você conhece suas fraquezas. Fique longe daquilo que pode lhe fazer cair. A segunda parte da lição fala das tristes consequências da decisão desastrosa que Adão e Eva tomaram. Está registrado no capítulo 3 de Gênesis, começando com o versículo 17. Diz assim: Eva teria dores de parto, mas Adão sofreria diariamente ao trabalhar no campo. Iria se deparar com obstáculos e teria de lutar e suar para colher alguma coisa. Assim, Adão saberia que a desobediência também teria afetado a criação. Além disso, enquanto cultivasse a terra, ele iria lembrar que tinha sido formado do pó da terra e que um dia voltaria para o pó. Mas a pior das consequências da desobediência não foi no aspecto físico. Foi no aspecto do relacionamento, das emoções. O casal começou a discutir entre si. Começaram as acusações, as intrigas. Adão acusou a sua mulher, a mulher acusou a serpente. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Mais ainda, o medo apareceu. Adão e Eva tiveram medo de Deus e medo um do outro, vergonha. Passaram a preparar aventais com folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. Enfim, a vida virou uma tragédia. Hoje, nós vivemos no século do medo. As casas
São verdadeiras prisões onde os cidadãos se escondem de seus próprios irmãos para não serem vítimas de violência. Não é esse o mundo que Deus criou para seus filhos. Mas o pecado é insidioso. Ele destrói tudo por onde passa. Quando a tentação chega, ele não mostra a cara feia das consequências, só mostra o brilho sedutor do momento. Foi assim no Éden e continua sendo assim também em nossos dias. Vamos agora para 8:3. Aqui se fala do poder da decisão. Veja, após a queda de nossos primeiros pais, nós não perdemos o poder de decidir. Continuamos sendo seres moralmente livres. Livres para viver ou livres para morrer. Livres para escolher o bem ou o mal. Para nossa felicidade ou para nossa desgraça, mas livres. A lição menciona 2 homens bíblicos como exemplo de todos os seres humanos. O primeiro é Abraão. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao versículo 10. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou uma terra de promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Para sair, obedecendo a ordem de Deus, Abraão teve que tomar uma decisão. E ele decidiu pela fé. Decidiu sair, sem saber para onde ia, somente acreditando que Deus o estava chamando. Que Deus iria levá-lo para um lugar melhor do que aquele que os seus pés estavam pisando. Oh, querido, grava isto na tua mente. Deus nunca vai levar você para um lugar onde a graça de Deus não te sustente. Mesmo que no começo pareça que Deus errou, Ele jamais erra. Coloca bem isso na mente. Agora, após a queda de Adão e Eva, Deus nos deu um instrumento que iria nos ajudar a decidir do jeito certo, a decidir para o bem, a decidir para a vida. Esse instrumento chama-se fé. Mas a fé é um presente de amor que Deus dá àqueles que convivem com Ele. Fé é confiança. E para confiar em alguém, você precisa conhecê-lo, conviver com essa pessoa, passar tempo com ela. Como é que a fé lhe ajuda a tomar decisões certas? Enquanto você convive com Deus, através do estudo da sua palavra, você aprende os seus caminhos, conhece o mapa, ouve os conselhos divinos e quando chega o momento de decidir, você sabe o que fazer. Abraão era amigo de Deus. Por isso, quando Deus o chamou, não hesitou em responder o chamado com sabedoria. Tomou a decisão certa, saiu, deu origem à grande nação de Israel. Mas a Bíblia relata que Abraão nem sempre tomou a decisão correta. Errou muitas vezes, como quando não confiou nas promessas de Deus e se apressou a ter um filho com a serva de Sara. Enfim, é claro que nesses momentos nos quais ele tomou decisões erradas, não estava em comunhão com Deus. Seria impossível errar permanecendo ao lado de Deus. Mas o que me deixa animado nesta lição é saber que mesmo depois de ter caído, Abraão se levantou, continuou a sua caminhada com Deus. Esse é o segredo da vitória. Eu não estou justificando que você se separe de Deus e tome decisões erradas, não. Mas, querido, se por coisas da vida você cair, levante-se. Não fique caído. Ninguém vai se perder porque caiu alguma vez. Se alguém se perder, será porque, tendo caído, não quis se levantar e continuar a sua caminhada com Jesus.